Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro Analisando Carteiras de Inscritos, onde o meu objetivo é mostrar a carteira e quanto rendeu, o que pode ser feito para melhorar a carteira, os pontos positivos, os negativos e como está sendo sua estratégia previdenciária. Então, se você quer ter sua carteira analisada, você pode mandar o link dela no meu Instagram. Lembrando que tem que estar de modo público para que eu possa acessar a carteira. Então a primeira carteira é do inscrito Vinícius, ele tem R$ 63.700 aplicados, viraram R$ 65.800, subiu 3,3%. É uma carteira relativamente recente, começou faz 2 meses, então ele investiu de uma vez só, sendo que ele está dividido 46% em ações, 37% em fundos imobiliários e 16% ETF. De ações, ele tem 8 ativos e tem R$ 30.500 aplicados, subiu 4,4%. Ele tem Banco do Brasil como sua principal posição num preço médio de R$ 50, tem 200 ações, subiu 8%. Tem BB Seguridade, 275 ações, num preço médio de R$ 31,60, bem próximo do atual, subiu 5%. Tem Klabin também, 200 ações, comprou um pouco mais caro do que está hoje, a R$ 22,44, caiu 2%. Ele tem também Taesa, 86 ações, a R$ 35,92, beirando o preço teto de R$ 36, subiu 4%. Tem também Transmissão Paulista, 100 ações, bem próximo do preço atual a R$ 25,08, subiu 2%. Tem Itaúsa também, 23 ações, a R$ 9,66, subiu 6%. A penúltima ação é Caixa Seguridade, tem 16 ações, a R$ 11,60, subiu 8,5%. Por fim, ele tem a Klabin número 4, creio que ele comprou por causa da arbitragem. Não faz tanta diferença, mas enfim, ele tem 7 ações, comprou a R$ 4,30. De fundos imobiliários, ele tem 6 ativos, todos eles subiram um pouquinho, mas não é isso que vai importar no longo prazo, e sim os dividendos que ele vai receber, até porque a principal valorização dos fundos imobiliários vem através dos dividendos. Então é importante ele comprar barato e fazer boas escolhas. Ele também tem o ETF IVBB11, ou seja, exposto na Bolsa Americana, e o Nasdaq 11. Ambos subiram 6%, são bons ETFs com baixas taxas de administração. Por ser uma carteira recente, ele recebeu apenas R$ 637 de dividendos. Pegando o dividendo e dividindo pelo valor que ele aplicou, ele teve um dividendo yield nesse período de 1%. Somando com 3,8% de rentabilidade, chegaríamos em 4,8%, quase 5%. Claro que no curto prazo, é uma rentabilidade muito boa, mas ainda é um período de tempo muito curto. Então, no curto prazo, mesmo se fosse negativo sua rentabilidade, não tem problema. Você está escolhendo boas ações, está montando sua carteira ainda. No médio prazo, que sua rentabilidade em si vai ser mais assertiva. Então, é importante você vencer o CDI, o Ibovespa, o IFIX, a partir de alguns anos de carteira montada. No começo, foque em escolher boas ações e estudar. De maneira geral, o que eu faria com essa carteira de ações? Então, por ele ter começado recentemente, ele comprou muitas empresas beirando o preço teto ou até acima. Então, a coisa mais óbvia que eu faria é comprar a ação mais barata, até porque, como tudo está caro, você comprando mais barato, por mais que seja óbvio, aumenta a sua margem de segurança e reduz o risco que você está exposto. O que está mais barato hoje é a Klabin, seja número 4 ou a número 11, a Transmissão Paulista e BB Seguridade. Mas meu preço teto para BB Seguridade é R$ 33 para este ano, então já passou, e Transmissão Paulista é R$ 25. Eles estão mais baratos, mas ainda assim acima do preço teto. Eu aportaria em Klabin porque está abaixo de R$ 4,50, que é o meu preço teto. Então, com esse novo investimento também, que ela adquiriu mais terras, um investimento bilionário, claro que somente no médio prazo você pode ver grandes dividendos. No curto prazo, creio que não vai ter um dividendo tão alto, até porque não é de costume e ela está bem endividada. Mas de maneira geral, não teria muito o que aportar hoje, seria somente a Klabin. Caso alguma ação caísse abaixo do preço teto, aí sim eu faria o aporte, principalmente Banco do Brasil a R$ 50, R$ 51, BB Seguridade abaixo de 33, Taesa abaixo de 36, Transmissão Paulista abaixo de 25, Itaúsa até 9,50 eu considero um preço atrativo, hoje já subiu bastante, e Caixa Seguridade abaixo de R$ 12 ou até R$ 11,50, dependendo do seu preço teto. Caso a Klabin subisse bastante e você também não conseguisse aportar, ou você adicionaria outra ação na sua carteira que faça parte da sua estratégia e também esteja barata abaixo do preço teto, ou então faria caixa. Você poderia adicionar alguma aplicação de renda fixa que tenha liquidez imediata para deixar sua reserva de oportunidade.
Ou então você poderia aportar em algum fundo imobiliário da sua preferência, que também não esteja tão caro, esteja abaixo do valor patrimonial justo. E por fim, algum outro ETF também que faça parte da sua estratégia. Claro, contando que esteja atrativo e não tenha subido muito, porque senão você não vai ter um bom retorno. De maneira geral, uma boa carteira, mas como você começou agora, o bonde já passou e você acabou comprando um pouco caro. Claro que não tem problema comprando abaixo do preço teto, é o que importa. Então mantenha a consistência, faça aportes inteligentes comprando o que está mais barato, que sua carteira vai gerar bastante dividendo ainda. A outra carteira é do inscrito Antônio, ele tem R$ 30.695 aplicados, que viraram R$ 33.997, subiu 10,7%. Então ele começou a investir lá no mês 1 de 2023, então dá certinho em 12 meses. Começou com 1.280, foi para 2.300 e foi aumentando seus aportes, sendo que do mês 8 para o mês 9 foi uma quantia bem grande, provavelmente alguma reserva de oportunidade. Ele está em 93% ações, 5% fundo imobiliário e 1,3% ETF. Ele tem 12 ativos na sua carteira, com R$ 31.633 aplicados. Comprou BB Seguridade, 161 ações, também num bom preço médio, subiu 4%. Comprou Caixa Seguridade também, num preço médio um pouco mais atrativo, tem 345 ações, subiu 13%. Comprou Vale também num bom preço médio, 48 ações, subiu 12%. Comprou Sanepar também, 122 ações, num excelente preço médio, subiu 23%. Comprou também Bradesco, 223 ações, subiu 15% e comprou num preço de R$ 13, pagou bem barato. Comprou também a Lupar, 78 ações a R$ 28,90, subiu 5,7%. Comprou Irani, 206 ações, bem próximo do preço atual. Comprou o Banco do Brasil, 31 ações a R$ 39, subiu 38%. Comprou Taesa também, 42 ações, bem próximo do preço atual também. Comprou Indústrias Home, 108 ações, bem próximo do preço atual, subiu 3,5%. Comprou Transmissão Paulista, 51 ações, também subiu 3%. E por fim Itaúsa, 73 ações, num preço bem atrativo de R$ 8,55, subiu quase 20%. De fundos imobiliários, ele tem 4 ativos, também tem um pouco capital investido. Não sei qual que vai ser o foco dele, se ele pretende focar mais em ações ou fundos imobiliários, mas tem bons fundos aqui, como XPLG, HGLG11, inclusive ele acertou em 2 fundos que subiram quase 20%. Por fim, ele tem o ETF da Nu Renda, um ETF focado em dividendos. Tome cuidado com impostos que pode acabar com sua rentabilidade. De dividendos, até hoje, ele já recebeu R$ 933, sendo no mês 11 e no mês 12 recordes, R$ 173 no mês 11 e R$ 170 no mês 12. Então, R$ 933 dividido por 30.695, que é o seu valor aplicado, vezes 100 para chegarmos na porcentagem, deu 3% de rentabilidade, mais 10,9%, chegaríamos em quase 14%. Então, uma rentabilidade muito boa e bem acima do CDI, do Ibovespa, do IPCA. Então, uma carteira que já começou rendendo bastante logo no começo. Geralmente, no início, você não ganha desses índices, a não ser que a bolsa suba muito, que foi o que aconteceu. Então, de maneira geral, como que eu continuaria os aportes nessa carteira? Você fez boas escolhas de ações, você tem 2 ações de seguros, tem uma ação de commodity no ramo do minério de ferro, saneamento, 2 ações bancárias com o Bradesco e o Banco do Brasil, mas bem distintas. Tem a ação da celulose, mas não é focado na venda da commodity, e sim na fabricação dos seus materiais. Então não é uma ação tão volátil igual a Klabin. Tem ação de energia, mas com focos diferentes da Taesa, até porque a Taesa tem foco em transmissão. Tem Indústrias Home, o próprio nome já diz, no ramo de indústrias, mas é uma small cap muito redondinha. Tem a Transmissão Paulista no ramo de transmissão e a Itaúsa no ramo financeiro. Então está diversificado em vários setores. Muito bem montada a carteira. Eu continuaria aportando no que está mais barato, obviamente. Então hoje, na minha opinião, eu continuaria em primeiro lugar aportando em Indústrias Home, está bem barato e é uma small cap bem promissora, que tem ótimos indicadores e um grau de eficiência bem grande. Depois continuaria aportando em Bradesco, mesmo tendo subido 15%, ainda está bem atrativo. Depois continuaria aportando em Irani. Essas são as 3 principais posições que eu manteria os aportes, sendo em primeiro lugar Indústrias Home. Você pode aportar no que está mais descontado no momento, mas eu teria o foco nessas 3. Sendo que o restante superou o preço teto, principalmente BB Seguridade, Caixa, Vale, Alupar, Sanepar que subiu muito, Banco do Brasil nem se fala e Taesa também passou.
Transmissão Paulista fica atrativa abaixo de 25, então também deixaria de lado, já que você já tem oportunidades de aporte em pelo menos 3 ações. Nos fundos imobiliários eu focaria a primeiro momento no HGLG11, é um ótimo fundo. Em ETF, eu não continuaria aportando nesse ETF no Nubank, porque se eu não me engano é um ETF novo que ele teria 2 opções, aquele que reinveste dividendos e aquele que não reinveste e distribui. Os dois não são tão atrativos, porque tem questão de impostos, e como é baseado em índices, não fica tão atrativo como se você fizesse um stock picking, ou seja, uma escolha de ações manualmente, já que você tem poucas ações e consegue acompanhar e fazer uma escolha mais assertiva. Mas enfim, é uma boa carteira, muito bem montada, bem diversificada, está em diversos setores, só continuar os aportes no que está mais barato, rebalancear a carteira devidamente e manter a estratégia previdenciária. E certeza que vai acumular bastante ações e vai receber bastante dividendo, sendo capaz de te garantir uma boa aposentadoria. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.